açúcar refinado. Eu sou absolutamente contra. É uma das piores coisas que o ser humano já criou. Chama-se açúcar refinado. Tem um Reels dele bombando. E quando as pessoas me falam assim, doutor, mas a gente tem que ter um equilíbrio no consumo do açúcar. Eu pergunto para você me responder agora. Qual é a dose tolerável que o ser humano tem de consumo de veneno por dia? Zero. Qual é a dose que você tem de consumo de tempero pronto? Sabe aquele tempero que tem uma mensagem assim do tipo, use amor na sua vida, tempere a sua vida com amor? Com vou falar uma de coisa aqui galinha. para você, que eu quero que você leve para sua vida e você que está me vendo também. Se você se ama, se você ama o seu filho, se você ama a vida, você vai jogar essa porcaria fora. Porque ela inflama o teu cérebro, ela diminui a capacidade que você tem de regenerar o teu cérebro, porque a gente hoje já sabe que algumas estruturas são refeitas a partir de uma substância chamada BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro. Cara, eu não sei se você acredita em Deus, mas não tem como você ser cientista e acreditar que tudo isso é aleatório. Ou seja, você está ferrando a tua vida porque você está comendo mal e o teu corpo tem um mecanismo de defesa chamado BDNF que recupera o teu cérebro. Mas para ele funcionar, você tem que fazer atividade física. Você entende o buraco que as pessoas vão se metendo? Com certeza. Aí o cara come mal, dorme mal, não se exercita, aí ele bate na minha porta e fala, tem um remédio? Não tem. Tem uma fórmula mágica? Preciso resolver minha vida? A vida ela tem duas filas. A fila do milagre e a fila em que você tem que trabalhar e transpirar para chegar naquilo que você quer. A fila do milagre sempre vence. Ela sempre está cheia de gente. Pensando nisso, doutor, a gente hoje busca muito prazer e recompensa muito rápido, né? Concorda? Então, acredito que a questão da motivação é uma palavra assim, que eu acho também um pouquinho difícil de trabalhar, porque a motivação acaba, né? Eu acho que é importante, como até a gente estava conversando em off aqui, promessas para 2023. Cara, você pode começar a academia em 2023, as 2 primeiras semanas de janeiro. Por quê? Porque você está motivado. E a partir do restante de janeiro e do restante do ano, você teria que continuar por disciplina. Né? Acredito que disciplina seja a arte da constância, de repente uma coisa que você não queria tanto fazer hoje, mas, cara, você sabe que a um longo prazo vai te trazer retorno. Só que acredito que hoje o problema é muito assim, né? A gente quer retorno num prazo muito curto. Né? Acredito que, de certa forma, o cérebro acaba entendendo isso como uma coisa, por mais que ela seja destrutiva, mas acaba entendendo como o caminho mais fácil do milagre, né? Eu acredito que você deve entender muita gente assim, Sim. né, professor? Vou te falar uma frase que você vai gravar pro restante da sua vida. Quando a sua motivação não aguenta, é a disciplina que sustenta. Por que é importante a gente entender isso? Porque a mecânica do cérebro, ela depende muito do que está regando aquele cérebro naquele momento em termos de neurotransmissor. Então, existe um neurotransmissor chamado dopamina. O que a dopamina faz? Muita gente acha que a dopamina está ligada ao prazer. Não é verdade. Se você pegar o cérebro do cara e tirar o centro dopaminérgico dele, ele continua tendo prazer para fazer as coisas. Só que ele não vai mais ter motivação para fazer aquilo. Seria mais ou menos o seguinte, você me convida para uma festa e eu não tenho dopamina suficiente no meu cérebro, eu vou olhar para você e falar, cara, por mais que seja gostoso, eu não quero não. Não quero. E o que é o grande problema da dopamina? Imagine que lá dentro do seu cérebro, isso aqui é uma forma interessante de entender. Dentro do seu neurônio você tem um saquinho que se chama vesícula sináptica, que você guarda o neurotransmissor para ser usado na hora certa. Imagine que essa garrafa está cheia e você comeu um pote de açúcar, ou você tomou café, que mexe no centro dopaminérgico, você tomou uma droga. O que o cérebro faz? Ele esgota essa dopamina, você não tem mais reserva de dopamina, daqui a pouco o teu efeito stop, né, o teu efeito de parada não vai produzir o suficiente, a hora que o efeito da dopamina na fenda sináptica passa, você não tem mais o que repor. Aí o que você vai tentar fazer? Vai ter que buscar mais e mais, mas só que não tem mais. Não existe mais, você chegou no teu limite. Este é um dos grandes problemas da ansiedade, porque a dopamina, assim como outros neurotransmissores, como o GABA, por exemplo, ele ajuda a frear esse estresse, essa ansiedade. E agora, o que você tem para usar aqui para conseguir frear isso? Não tem mais. Aí a gente começa a buscar os psicoativos, né? Os remédios psicoativos. Cara, remédio psicoativo funciona para tapar buraco. Mas ele não resolve. É que nem se você tivesse uma parede velha toda ferrada e você tapa com cimento e cai, você tapa com cimento e cai. E na neurociência a gente tem uma explicação muito interessante em relação a essa questão de planejo, mas não faço. O que acontece no seu cérebro?
Quando você está diante de uma coisa que para você naquele momento tem prazer, tem alegria, ou tem uma possibilidade de ganho, o teu cérebro foca naquele momento numa coisa que a gente chama de fluxo positivo ou de positividade excessiva. O que é isto? O que é esse mecanismo de positividade? Ou de viés de positividade? O teu cérebro só olha para o que você tem para ganhar. Por exemplo, você sentei aqui e peguei uma carteira de cigarro. Cara, se eu perguntar para você, pro tio da esquina, para qualquer pessoa do mundo, cigarro faz mal? A resposta vai ser a mesma. Sim. Por que o cara, sabendo que faz mal, ele continua fumando? Porque não é o cérebro racional que está tomando essa decisão. É um viés de positividade que está lá no fundo dele dizendo tem prazer, tem prazer, tem prazer. E o viés de positividade, ele anula tudo que tem de ruim naquilo que você está fazendo. Só que aí tem uma parada interessante. Quando você escolhe fazer e vai para a vida fazer, você já não tem mais só aquele foco na positividade. Começam a aparecer as tretas, começam a aparecer as dificuldades. E aí o cérebro pode fazer uma inversão, que a gente chama de viés de negatividade. Por exemplo, você chegou na faixa dos 30 anos. Na faixa dos 30 anos é muito clássico ter uma intensificação dessa lógica do viés de negatividade. Você começa a olhar para o teu passado e pensa, será que eu fiz certo? Será que a profissão é essa? Será que o casamento é esse? Será? E esse conceito é um conceito trabalhado por um filósofo chamado Kierkegaard, que chama isso de angústia. Então, eu sempre falo para as pessoas, e é uma frase super legal, tipo, eu gosto de chamar isso de código de inteligência. O código de inteligência diz assim, ó, lembre que toda vez que você está planejando, você está tomando água. Você está consciente e lúcido. Mas na hora que você vai executar, você tomou uma garrafa de vinho, você está bêbado. Por isso que a gente tem que ter planejamento, execução, planejamento. E aí, volto a repetir a frase que eu te disse antes. Quando a sua motivação não aguenta, é a disciplina que te sustenta. Legal. Aí você faz alguma coisa.